Olá, amigas e amigos do TRT. Hoje, para essa nossa reflexão, esse monólogo de quarentena, eu quero colocar como tema o que eu vou chamar de para além da normalidade. Por uma razão simples. Quanto mais a quarentena se estende, mais as pessoas perguntam: quando voltaremos ao normal? Parece que é uma pergunta recorrente. Na televisão isso aparece, né? Nos vídeos do YouTube, nas lives, são cada vez mais lives aí aparecendo para as reflexões, para a música, para tanta coisa, e volta a pergunta: quando voltaremos ao normal? Então, ao meu ver, surge a todo instante o que eu vou denominar de desejo de normalidade. Essa pergunta assinala exatamente um desejo. Quando as coisas vão voltar ao normal? A gente só pergunta isso porque deseja a normalidade. Ora, a pergunta parte de um princípio segundo o qual a normalidade é boa, ou pelo menos é melhor do que a realidade da quarentena. E eu gostaria exatamente de questionar essa questão, ou seja, a legitimidade dessa questão. É isso que deve ser questionado. Será que a quarentena é pior do que a normalidade? Mais do que isso. O que nos faz desejar e gostar da normalidade? Por que o normal é considerado bom? Não será possível pensar em vidas não normais como mais interessantes que as vidas normais? Será que a não normalidade não é mais interessante em muitos sentidos do que a normalidade? Como é que a gente deseja tão facilmente o retorno à normalidade? Por que esse gosto? De onde ele vem? Qual o seu sentido? Ora, a quarentena é uma excelente oportunidade para a gente questionar exatamente a normalidade. Essa palavra que atua em nós, não só no nosso pensamento, mas como eu mostrei aqui agora, o nosso desejo é por normalidade, que orienta compreensões jurídicas, não só jurídicas, mas sobretudo médicas, psicológicas, psiquiátricas, pedagógicas, políticas, econômicas. A gente liga o jornal na televisão, né, para quem vê ainda a televisão, e tá lá, né, a normalidade política, a relação entre os poderes, legislativo, né, judiciário, o executivo, e aí uma relação normal. A gente usa a normalidade como critério, uma economia que está cada vez mais normalizada, novamente a ideia de normalidade. Por que é tão fácil querer a normalidade? Porque parece que faz tanto sentido. Será que não seria interessante a gente pensar se a normalidade ela tem que fazer sentido sempre? Ela é desejável sempre? Ora, uma excelente porta de entrada no tema da normalidade é a obra do pensador francês Michel Foucault. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar nesse pensador, porque ele atua em diversas áreas do conhecimento, apesar da origem dele ser a filosofia. Em vários momentos do seu pensamento, o tema da normalidade foi abordado por ele. Por isso é muito difícil fazer um recorte, mas para o que interessa aqui, que não é meramente comentar a obra do Foucault, mas operacionalizar, utilizar, funcionalizar alguns de seus conceitos, para isso eu vou me ater a dois momentos. Na verdade, o primeiro momento, que é a primeira fase, o eixo da obra dele, que ele mesmo chamou de arqueologia, o eixo arqueológico, ele é marcado por uma obra muito conhecida chamada A História da Loucura na Era Clássica. E nessa obra ele distingue 3 eixos históricos para tratar do problema da loucura. E para mostrar que a noção moderna de loucura, que se identifica, como eu vou falar brevemente, com a noção de doença mental, como que essa ideia ela é historicamente datada, ela não é natural e depende de vários elementos sociais, culturais, históricos que possibilitam o surgimento dessa categoria e das instituições que vão fazer atuar a noção de doença mental. Ora, é exatamente essa doença mental como uma noção muito importante na modernidade
É exatamente essa noção que vai ser correlata da noção de normalidade. Então ele começa a obra mostrando que se você abrir, por exemplo, o epistolário de Paulo, né? Paulo, apóstolo Paulo, São Paulo apóstolo, como dizem os católicos, lá tem uma expressão na primeira epístola aos Coríntios que fala que, dito de maneira bem caricata, que os cristãos, eles são loucos, porque a cruz, ela é loucura. Então, seguir um Deus crucificado, como disse Lutero, isso é loucura para todos nós. Né? A expressão que Lutero usa interpretando a epístola de Paulo aos Coríntios, sobretudo a primeira epístola. A questão é o seguinte: como que a loucura pode ser algo positivo aí? O Foucault assinala já no início do livro que a loucura, quando ela atua nesse sentido, pelo texto paulino, ela não significa nada de negativo, não tem nenhuma relação com doença mental. Pelo contrário, a loucura assinala um excesso místico, uma experiência que coloca o mundo, né, de ponta cabeça, de vira o mundo, né, para o seu contrário, do seu avesso, porque ressignifica radicalmente a nossa experiência do mundo à luz da cruz de Cristo. Ora, mas ele não se atém a esse momento da nossa compreensão cultural de cultura. Ele vai pegar no primeiro momento, que ele se aprofunda, mas nem tanto, mas ele coloca como um eixo central de investigação o Renascimento na Europa, sobretudo na Itália. E o Renascimento, ele vai trazer uma noção, uma compreensão de cultura que é radicalmente ambígua. Por um lado, se a gente analisa a famosa Nau dos Loucos, de Hieronymus Bosch, a Nau dos Loucos era algo que existia, né? Você colocava o louco não num presídio, num hospital, na masmorra, numa cela, como acontece posteriormente, não numa clínica, mas colocava ele num navio, numa embarcação, que ficava transitando e deixando o louco caminhar por terras desconhecidas muitas vezes. Então Foucault diz que nesse momento o louco, ele é preso à sua própria liberdade. Mas nesse mesmo período, no Renascimento, né, flertando ali com o humanismo que aparece entre os séculos XV e XVI, ele vê numa obra muito conhecida de Erasmo de Roterdã, o Elogio da Loucura, ele vê uma possibilidade de compreensão da loucura que era extremamente diferente do que a gente usualmente imagina. O Erasmo de Roterdã, não sei se você já leu essa obra, mas ele coloca a loucura como uma espécie de divindade. E ele mostra que várias criações humanas, experiências humanas, vou citar uma que ele fala no livro, ter um filho. Ele diz que isso não nasce da utilização da razão, nasce da divindade da loucura. Porque se a gente pensar muito, ficar raciocinando bastante, a razão não deixa a gente fazer quase a maior parte das coisas que a gente faz. Por exemplo, se casar, ter filho, comprar um apartamento sem ter certeza, uma radical certeza de que a gente vai ter dinheiro para pagar as prestações, caso seja financiado o apartamento. A gente faz isso assim, pela loucura. Então, o Foucault mostra que nesse momento da história do Ocidente, a loucura, ela tem uma ambiguidade importante. Por um lado, a gente trancafia o louco na sua própria liberdade e deixa ele andar. Por outro, a loucura, ela é um sinal de um conhecimento que é irredutível à razão. Ou seja, o mundo, ele tem um segredo que a loucura revela. E essa loucura, ela não é um sinal de incapacidade, de falta de racionalidade, de adoecimento, mas ela é um lugar de visibilidade da profundidade do mundo que a razão não alcança. Ora, o século XVII, parte do XVIII, vai contemplar, esse período vai contemplar a chamada Era Clássica, onde a noção de loucura, ela vai se identificar com a noção de desrazão. Isso, como mostra o Foucault, aparece no início de um livro do Descartes, As Meditações Metafísicas.
onde o Descartes vai dizer que a loucura, ela incapacita o ser humano de pensar retamente e de produzir conhecimentos verdadeiros, que segundo ele se identificam com a noção de clareza e a noção de distinção, ou seja, conhecimentos que nasçam de ideias que não podem ser duvidadas, porque elas são claras e distintas. Ou seja, o louco é esse desarrazoado que é incapaz de fazer a razão atuar com retidão. Ora, nesse período, isso aparece num discurso filosófico, mas essa desrazão vai mostrar Foucault, ela vai se casar com um período da Europa cujo modo de produção econômico está ligado ao mercantilismo. Então, a era clássica, ela vai ser desdobrada, afirmada, desenvolvida a partir da lógica mercantilista. E a lógica mercantilista, ela inviabiliza a falta de produtividade, a falta de pertença ao mundo das trocas, das compras, das posses, né? Esse momento que o certo capitalismo está se desenvolvendo na Europa. E por isso cria-se o famoso grande enclausuramento. O enclausuramento é de onde vai surgir os hospitais. Vão surgir os hospitais. E os hospitais, inicialmente, eram lugares de hospitalidade, como o nome diz. E as freiras, geralmente, é que atuavam nos hospitais. Então, não estava em jogo ali curar pessoas. A medicina não estava ali para curar ninguém. A hospitalidade, ela era exercida pelas freiras para salvar a alma de pessoas consideradas socialmente indesejáveis, porque são pessoas que não correspondiam à lógica mercantilista daquele tempo. Então, pessoas com sífilis, gonorreia, mulheres consideradas mulheres da vida, né, prostitutas, mulheres que perderam a virgindade antes do casamento e pertenciam a uma certa classe social considerada mais nobre, todas essas pessoas faziam parte. E os desarrazoados também. Então eles estavam ali por serem ameaças ao reto funcionamento da lógica mercantilista, mas não para que fossem curados, tratados. Então eles faziam parte de um lugar que tem um olhar moral e econômico, ou seja, tem uma moralidade que se relaciona com o mercantilismo, que diz que certas pessoas que não fazem parte dessa lógica, elas têm que ser excluídas, porque elas não podem ser absorvidas, porque elas aparecem como perigo para a manutenção dessa lógica. Então, os desarrazoados, os loucos, eles ainda não são os doentes mentais. Eles são perigos morais para o reto funcionamento das sociedades mercantilistas. Somente no final do século XVIII, sobretudo no século XIX, é que surge um saber muito específico que é a psiquiatria, e que vai trabalhar com uma noção que atravessa a física, mas também algumas matemáticas, que é a noção da curva da normalidade. Essa noção vai imediatamente ser absorvida pelas ciências médicas. E surge, então, a noção de normalidade, que diz respeito a uma consideração da natureza, com muitas aspas, biológica e psíquica do ser humano, que está de acordo com seu reto funcionamento. O que perverte ou que desvia essa reto funcionamento é o não normal, e o não normal é o patológico, é o doente. Então a psiquiatria não chama esse doente, por causa da falta de normalidade, de desarrazoado, e nem acredita que ele seja alguém que tem um conhecimento obscuro do mundo que a razão não alcança, que ele é alguém privilegiado, ou então alguém que tem uma experiência mística, né? Como por exemplo, aparece na literatura paulina. Nada disso. Agora, a loucura se transforma em doença mental. Então, a noção de normalidade, ela fabrica a noção de doença mental. E por isso, diz o Foucault,
os doentes mentais têm que ser medicalizados. O que é medicalizado? Não é meramente usar medicamentos. Medicamento é um instrumento da medicalização, mas a medicalização significa condução para a normalidade, ou seja, normalização. Então, é exatamente essa ideia de um pensamento normalizador, de práticas de normalização, posteriormente de normatização, ou seja, é a força de atuação da norma que fabrica a condição normal e a condição patológica. Ora, posteriormente, o Foucault vai introduzir nesse tema dele, o problema da normalidade, a noção política de poder que ele, de alguma maneira, se apropria do Nietzsche e que tem uma certa complexidade que eu vou deixar de lado. Mas eu diria de maneira assim, bem breve, deixando de lado coisas que não importam aqui, é que a noção de poder diz respeito a relações de força, forças heterogêneas que compõem e fabrica uma certa sociedade, uma unidade cultural, social. Então são forças, né, como Nietzsche chamava a exemplo da física newtoniana. São forças heterogêneas que fabricam saberes, conhecimentos, mediante os quais essas forças vão continuar exercendo poder. E tanto as forças, os poderes, quanto os saberes, eles vão produzir a subjetividade humana. Eles não vão aniquilar, como alguns pensam, né, que o poder aniquila. O poder, antes de tudo, é fabricador. Ele tem um sentido positivo de instituição do sujeito, de subjetivação. Ora, dito de maneira também breve, quando Foucault analisa certos regimes de poder hegemônicos e certos saberes hegemônicos na modernidade, ele vai perceber que esses poderes e esses saberes, eles fabricam sujeitos normais. E que a modernidade não trabalha tanto com a ideia de lei, mas com a ideia de norma. Ainda que as leis existam, todo um aparelho jurídico ainda orienta a nossa sociedade. Mas até as leis estão a serviço das normas, ou seja, fabricar pessoas normais. E o Foucault mostra, em dois contextos diferentes, tanto em Vigiar e Punir quanto História da Sexualidade 1, que a normalização ela é a estratégia de controle dos desejos, das formas de pensar, das formas de sentir, né, das formas de ser. Ou seja, há relações de poder e de saber que fabricam sujeitos normais, e esses sujeitos normais, eles são sujeitos controlados. Em Vigiar e Punir, ele mostra que esse tipo de subjetivação, de produção do sujeito, cria o que ele chama lá de corpos dóceis. E o que são corpos dóceis? São corpos que são afeitos a produzir e a seguir os comandos do capitalismo. O capitalismo que acontece nas sociedades industriais. Então, ele é uma excelente mão de obra, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma impotência radical. É que ele não questiona os comandos. Ele é dócil. Ele serve como veículo de produtividade, como um manancial de energia produtiva, sem questionar exatamente os comandos que o fazem continuamente colocar-se à disposição dessa hegemonia produtivista das sociedades industriais. Ora, com isso, ele mostra que a noção de normalidade que vai atuar nas ciências médicas vai ajudar a fabricar sujeitos dóceis e regular as populações em nome da espécie humana. E a população, ou quer dizer, a coletividade humana, também vai ser docilizada e controlada para o aprimoramento da espécie humana na Terra, que é a famosa biopolítica do Foucault, que eu vou deixar de lado. O que interessa aqui? É que quando Foucault pensa a relação entre poder, saber, sujeito e normalidade, ele mostra que o patológico ele é um instrumento de poder. E a normalização e normatização dos indivíduos e da população, tudo isso faz parte de estratégias de manutenção da lógica produtivista do tipo de sociedade capitalista que é a nossa. Então, por exemplo, ele mostra que a noção biomédica e, sobretudo, psiquiátrica de
homossexualidade, que surge em 1870, enquanto um artigo científico de um pesquisador alemão, Westphal, ele mostra que essa palavra que surge um ano antes, que é uma palavra extremamente problemática, porque mistura uma palavra grega com uma palavra latina, né? Homossexualidade, heterossexualidade, é o amálgama de dois idiomas, mas essa palavra homossexualidade diz respeito a uma perversão da natureza, uma anormalidade, diferente da sodomia, que era um crime. Portanto, era a lei que orientava a noção de sodomia. Se alguém tiver uma relação, né, uma relação homoafetiva, tem que ser preso, punido e depois volta a seu estatuto de cidadania, né, que foi resgatado. Mas a anormalidade da homossexualidade mostra que tem que haver cura, tem que haver medicalização, tem que haver a recondução desse desvio para a normalidade dessa natureza que foi desviada, né? E é isso que diz o artigo de 1870. Ora, a normalidade, então, ela é controladora, ela é normatizadora, ela fabrica sujeitos produtivistas, funcionais, dóceis, obedientes. Então, seria interessante identificar esses signos da normalidade e enxergar neles, para usar essa linguagem médica, talvez sinais de adoecimento. Eu citei alguns agora, produtividade, eficácia, funcionalidade, docilidade, obediência. Ainda há outros que eu vou deixar de lado. Vamos pensar então, inicialmente, com o Byung-Chul Han, né? Que está escrevendo uma obra interessante, com livros pequenos, mas extremamente ricos, para descrever a nossa sociedade atual como o neoliberalismo atual, e sujeito neoliberal como o sujeito do desempenho, esse sujeito que está sempre inventando metas para serem batidas, para criar outras, infinitamente, não tem ponto final, tem reticências. As metas se tornam meios para novas metas, que se tornam meios para novas metas. E ele mostra que esse tipo de sujeito, ele é dominado, não como mostrou Foucault, pelas normas externas, mas ele mesmo, ele é agente produtivo da sua norma. Ele é que tem que inventar as suas metas. Ele tem que livremente instituir para ele metas que, ao serem alcançadas, têm que ser reposicionadas, porque ele não pode parar de produzir. Ele mostra, o Byung-Chul Han, né, esse filósofo sul-coreano que dá aula na Alemanha, estudou na Alemanha, que surgem patologias disso. Por exemplo, o burnout. Por exemplo, a depressão, o pânico, que são doenças características desse momento do capitalismo. Ou seja, como pode a nossa normalidade ser exatamente fabricadora de burnout? Essa queima do nosso psiquismo, que entra num estado de exaustão e que não consegue mais fazer nada por ter feito tanto e ainda se cobrar tanto. Como pode a depressão ser o mal que mais nos assola desde a segunda metade da década de 1990? Como assim? Como assim? Como pode ser isso o normal? Mas Hannah Arendt, por outro lado, quando ela se deparou com Adolf Eichmann e publicou aquela obra de 1963, Eichmann em Jerusalém, ela depois disso deu várias entrevistas, escreveu os textos e introdução a um livro dela, que ela fala a mesma coisa. O que a assustou é que a nossa tradição sempre valorizou a obediência. Aliás, o pecado de Adão e Eva, segundo a tradição cristã mais famosa, é a desobediência. Desobedeceram a Deus no paraíso. Então, como pode alguém como Eichmann, que obedeceu, que ele não tinha ódio aos judeus e judias, suspeitava-se até que ele teve uma amante judia, ele inclusive tentou defender ciganos e ajudou um desertor a salvar judeus. Como pode alguém que só obedeceu ter sido um genocida? Ou seja, se a nossa normalidade é essa docilidade, obediência, falta de questionamento, falta de transgressão, né? Eu estou falando hegemonicamente, é claro que você tem exceções,
Como pode a gente achar bom a normalidade da manutenção da obediência? José Saramago escreveu Intermitências da Morte e mostrou uma coisa ali bem interessante. Certa vez a morte não matou mais ninguém, não tirou a vida de ninguém. De repente o mundo ficou insuportável. Não somente ninguém mais aguentava viver, como a população foi crescendo e nada acontecia. E aí começaram a valorizar a morte. E parece uma brincadeira, mas a nossa normalidade, a nossa noção de saúde não tem relação com a morte. Como eu disse lá no podcast, né, no monólogo sobre as morrências, como pode a gente ser tão analfabeto para a morte? Como pode a normalidade, inclusive médica, não ter relação com a morte? Como a gente pode achar normal viver sem contato com a morte, vida sem morte? Que paradigma é esse? Mas é o normal. Rubem Alves, filósofo, teólogo, poeta, psicanalista, educador brasileiro, né, ele escreveu diversos livros onde ele analisava um pensamento do Eliot, do escritor Eliot. E ele analisa um texto lindo que fala do infinito cabendo num grão de areia. E num dos ensaios que ele cria para interpretar esse poema, ele diz que a nossa compreensão de temporalidade no mundo maquinal, produtivista, né, depois da Revolução Industrial, mas isso veio um pouquinho antes, já no mercantilismo anterior, mas depois da Revolução Industrial, a gente pensa o tempo como mudança quantitativa. São momentos que mudam, o relógio muda, as horas mudam, e a gente não pensa o caráter qualitativo do tempo. Então ele conta uma história linda, que ele escreveu um texto e um rapaz com HIV, na época que não tinha ainda o coquetel, foi procurá-lo e aparece com um livro na mão, pedindo um autógrafo, chorando, e fala para ele: Rubem, eu quero agradecer a você pelo que você fez na minha vida com esse livro. Quando você analisa o texto do Eliot, você diz que o infinito cabe num grão de areia porque a eternidade cabe no tempo. E eu queria te agradecer porque eu tenho AIDS. E todo mundo me chama de aidético e é pejorativo, é um estigma. Mas depois que eu me tornei aidético, ele usa essa expressão, né? Não portador de HIV, soro positivo, mas aidético. Quando eu me tornei aidético, eu percebi que todos os instantes são irrepetíveis. E eu passei a ver os pássaros que vão até a árvore que há em frente à minha janela. Eu nunca tinha visto os pássaros. Eu comecei a valorizar o ar que eu respiro. Eu valorizei o abraço da minha mãe. Eu comecei a valorizar as broncas do meu pai. Eu comecei a valorizar amizades que eu tinha deixado de lado porque eu tinha escolhido uma vida que não abarcava aquelas velhas amizades. Então eu queria te dizer, meu amigo, que para mim hoje o tempo não é a sucessão de momentos. O tempo é a ciranda da eternidade. Ou seja, os instantes são tão densos, são tão significativos que eles são eternos. Como pode a gente viver os dias tendo como normalidade a sucessão das horas e não a qualidade dos instantes? Por isso, volta a pergunta: como nós desejamos a normalidade? Como queremos ser normal? Ou seja, não é uma loucura, com muitas aspas, querer ser normal? Para odiar Judith Butler, nós fomos fabricados pela normalidade e por isso somos reféns daquilo que ela sempre nos ofereceu. A gente está adaptado à força da normalidade, não consegue descobrir outras possibilidades de ser. Ora, por isso, na quarentena é uma excelente oportunidade para a gente questionar a insanidade da nossa normalidade, para jogar ainda com a linguagem biomédica. A quarentena é uma excelente possibilidade para a gente experimentar crise. E
Crise no sentido grego da palavra. Crisis vem de krinein, que significa tanto discernir quanto decidir. Então, Hipócrates, por exemplo, diz num texto sobre saúde que quando alguém está doente e a doença ela começa a enfraquecer e o corpo ele abre-se a uma renovação e o resgate da sua vitalidade, esse turning point, para usar a expressão inglesa, chama-se crise. O Novo Testamento bíblico, o Segundo Testamento, da tradição cristã, usa a palavra crise que significa decisão. Lá, crise é decisão. Tanto que juízo divino é crise em grego, crise divina, que significa decisão divina. Eu queria então pensar esses dois significados. A crise nos possibilita um discernimento e uma decisão. Por isso, nesse momento, a gente tem a possibilidade muito importante de entrar em crise e discernir, ou seja, ver com clareza o que é a normalidade e decidir outras possibilidades que não necessariamente são normais. Então, nesse momento, é possível a gente decidir por algo que esteja para além da normalidade. Ou seja, é possível decidir ter como grande tarefa não ser normal, ser inadequado. E aqui eu coloco, para já terminar, algumas experiências que podem enriquecer a nossa vida para além da normalidade, que nasce dessa crise que a gente pode cultivar. Primeiro, é possível não achar normal ser workaholic e defender até leis que exijam que os seres humanos sejam workaholic para que eles tenham como pagar suas contas e como se aposentar um dia. Quer dizer, é possível não achar normalidade nenhuma em ser workaholic. É possível não normalizar o racismo. O racismo é o normal. A normalidade é racista. É possível não normalizar as formas de machismo, porque não é só um machismo, tem machismos na sua pluralidade, desde o machismo estrutural, que trabalha com várias estratégias, até o machismo que aparece nas relações interpessoais, nos afetos, de ojeriza, de homens em relação a mulheres, e de algumas pessoas, inclusive mulheres, como disse a Simone de Beauvoir, que reproduzem essa lógica que subalterniza, silencia elas mesmas. É possível não normalizar a desigualdade social, a desigualdade econômica. É possível não normalizar os subempregos e o desemprego. É possível não normalizar a intolerância religiosa, porque é normal. Isso tudo que eu estou dizendo é o normal. É possível não normalizar a indiferença ao sofrimento humano, que é a coisa mais normal. As pessoas estão dormindo nas ruas, e nós, classe média, classe rica, sobretudo nós, pessoas brancas com estudo, e pessoas também que não são brancas, que têm estudo, nós normalizamos a indiferença em relação a alguém que padece nas ruas, nas comunidades pobres, nas favelas. E a gente acha que se eles gritarem, aí eles têm que ser policiados, submetidos, presos, encarcerados. É possível não normalizar a indiferença ao sofrimento humano. É possível não achar normal os crimes de LGBTfobia. O Brasil passou 10 anos, quer dizer, se passaram, onde nós somos o país que mais mata homossexuais e pessoas transgênero. Peraí, isso é o nosso normal. Portanto, é possível entrar em crise e decidir não ser normal, não sentir saudade da normalidade, não desejar a normalidade. Como disse Ailton Krenak, seria muito bom que a gente saísse da quarentena e não voltasse ao normal. Por isso eu termino com uma frase do Nietzsche que está no Zaratustra, assim falou Zaratustra, que é uma frase que pode nos ajudar a pensar isso. Ele diz assim: sempre houve muita loucura no amor, porém sempre há alguma razão em toda grande loucura. Sempre houve muita loucura no amor, porém sempre há alguma razão em toda grande loucura.
Assim como o amor, é possível ver grandes razões nas loucuras. Talvez a normalidade seja a nossa insanidade. A normalidade seja a nossa grande doença. Porque a normalidade, ela naturaliza injustiças, ódios, silêncios, né? Violências. Ser workaholic, se violentar no trabalho, naturaliza o burnout, a depressão, o síndrome do pânico. E a gente fala uns para os outros, umas para as outras. A gente chega e diz, olha, mas não se preocupa não, é assim, todo mundo é assim, isso é o normal. Talvez a quarentena nos ajude a ter a ousadia de não querer mais tornar-se normal. Um grande abraço a todas e a todos. Foi um privilégio participar com vocês até hoje desses monólogos de quarentena. Um beijo enorme.